Oi gente, meu nome é Vitor Simões. Hoje vamos falar sobre os antozoários da ordem Scleractinia, que também são conhecidos como os corais pétreos ou corais rochosos. Essa ordem Scleractinia ela é formada por corais que geralmente são coloniais, mas que os indivíduos chamam-se pólipos. Esses pólipos, eles possuem um corpo cilíndrico e ele é coroado pelo disco oral e a boca dele ela é franjada por tentáculos. Os pólipos solitários eles podem crescer até 25 centímetros, enquanto os pólipos coloniais crescem até milímetros no máximo. Esses corais eles têm valor ecológico imensurável, porque eles formam os recifes de corais, que são ambientes em que há muita biodiversidade diretamente. São ambientes que há gigantesca biodiversidade direta ou indiretamente dependente deles. Para se ter uma ideia, cerca de 1/4 de todas as espécies de peixes habitam recifes de corais. Though they cover less than 1% of the ocean floor, coral reefs are home to 25% of all marine creatures. It's been estimated that up to 2 million species inhabit coral reefs, rivaling the biodiversity of the rainforest. The reefs provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. Para formar uma colônia, esse pólipo, o indivíduo, ele se estabelece numa superfície e excreta esse carbonato de cálcio que protege o seu corpo. E aí, depois de excretar esse carbonato de cálcio, o pólipo pode se reproduzir assexuadamente e se tornar uma colônia. E aí, esse processo de formação desse esqueleto de calcário, como acontece? Esse pólipo vai se estabelecer, vai excretar esse exoesqueleto de calcário pela base das células do pólipo, onde tem uma série de lâminas calcárias chamadas de septos. Todos os pólipos possuem essas células urticantes de calcário em seus tentáculos. Todas as espécies atuais da ordem Scleractinia, elas possuem essa estrutura de carbonato de cálcio, mas não foi sempre assim. Existe registro fóssil de um gênero que a estrutura deles, o exoesqueleto, era feito de calcita. Boa parte dos corais rochosos de algas rasas, eles vivem com algas unicelulares chamadas zooxantelas. Eles têm uma relação simbiótica e elas vivem dentro dos tecidos dos pólipos. E essa relação simbiótica entre o coral e as algas é uma das hipóteses de por que o coral tem esse grande sucesso de distribuição pelo mundo inteiro. Pelos registros fósseis, os grandes recifes de corais só foram se formar aproximadamente depois de 25 milhões de anos do primeiro registro de coral. Então, provavelmente foi por causa dessa relação que eles conseguiram passar de um pouco mais dispersos para muito presentes no mundo todo. Na reprodução, os corais se reproduzem tanto sexuadamente como assexuadamente, como eu já tinha falado que eles começam as colônias. Algumas espécies são dioicas e algumas espécies são hermafroditas. Na maioria da reprodução sexuada, o resultado é uma plânula, que é uma larva natante que ela se estabelece no fundo oceânico, que ela vai fazer uma metamorfose até se tornar um pólipo. O fóssil mais antigo encontrado dessa ordem é da era Mesozoica do Triássico Médio e data entre 247 e 237 milhões de anos atrás. Atualmente, esses corais estão distribuídos por todo o mundo, desde zonas mais temperadas até zonas mais polares, desde a zona fótica até a zona afótica, no fundo do oceano. Ainda tem muito recife de coral a ser descoberto pelo mundo. Não precisa ir nem muito longe para falar sobre exemplos de recifes de corais descobertos recentemente. No ano passado, uma equipe de pesquisadores da Unifesp, incluindo o docente Fábio Mota, descobriu um novo recife de coral em Itanhaém, na ilha de Queimada Grande, e isso faz parar para pensar, essa região aqui da Baixada, que é tão bem pesquisada, que tem a Unifesp, que tem outros núcleos de pesquisa no mar, e só foram encontrar o recife de coral agora. O que mais deve ter por aqui, o que mais deve ter pelo mundo para a gente descobrir sobre o recife de corais é bem interessante. E isso já emendando num outro tópico, né, desse trabalho, que é para falar sobre como essa ordem, né, que eu peguei se encaixa no BICT, completamente
de formas multidisciplinares, primeiramente com esse exemplo que eu dei, descobrindo novos recifes de corais, e também sobre o perigo iminente que já está acontecendo aí com os corais, sobre os efeitos do aumento da temperatura global, da acidificação dos oceanos. Esses dois eventos têm impacto diretamente nos corais, com maiores ocorrências de branqueamento, com dificuldade de formação da estrutura de carbonato de cálcio por causa da acidificação. Então, é uma ordem que tem completamente envolvimento do BICT para tentar salvar os corais, para tentar diminuir os impactos, para estudar eles bem antes do que eles desapareçam, talvez. Vamos ver o que vai rolar nos próximos anos. Tem todos esses estressores, tem poluição lançada no mar, tem tudo. Então, o BICT ele é um curso que dá para estudar todo esse âmbito, e os corais eles têm grande campo de pesquisa no BICT. E para fechar aqui, uma pequena curiosidade. Coral are translucent. Coral reefs get their rainbow of colors from algae or zooxanthellae that live in their tissue. Though corals use their tentacles to capture some food, most of their food comes from the algae they house. When coral becomes stressed by pollution or other factors, they evict their algae. E é isso, obrigado pela atenção e até mais.